Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos estudar as medidas de dispersão. São elas a variância e o desvio padrão. Esse exemplo que eu vou fazer para vocês está todo resolvido na página 21 e 20 e 21 da apostila, ok? Então vamos lá. Medidas de dispersão. Vocês já assistiram na televisão alguma pesquisa, principalmente da intenção de votos, e aí eles falam assim, ó, de acordo com a margem de erro, esse percentual pode ser 2 para cima ou 2 para baixo. Essa margem de erro que é dita na televisão chama-se desvio padrão. Para calcular desvio padrão, primeiro nós precisamos saber o que é a variância. Então acompanhe o exemplo que está na página 20 da apostila. Ele diz o seguinte: as medidas de tendência central, que são aquelas que nós já estudamos, que é média, moda e mediana, procuram representar um conjunto de dados com um único valor. Porém, em muitas situações, é necessário avaliar como os valores se distribuem em torno da média. Para isso, podemos utilizar as medidas de dispersão ou de variabilidade. Entre elas, vamos estudar a variância e o desvio padrão. Variância. Nas 6 últimas partidas de um campeonato de basquete, os 2 maiores pontuadores da competição, curiosamente, anotaram a mesma quantidade de pontos. Veja no quadro a pontuação em cada partida. Então, eu vou pegar uma caneta marca-texto aqui, eu tenho o jogador 1, tá? Aqui nós temos a pontuação do jogador 1. Vou trocar a cor e logo abaixo nós temos as pontuações do jogador 2. Aí ele diz o seguinte: como o número total de pontos nessas 6 partidas foi o mesmo para os 2 jogadores, as médias dos pontos por partidas são iguais. Então, o que ele fez? Ele fez a média do primeiro jogador. O que ele fez? Somou todos os pontos e dividiu por 6. Por que ele dividiu por 6? Porque foram 6 partidas e encontrou aí que o primeiro jogador tem uma média de 19 pontos por partidas. A mesma coisa ele fez com o segundo. Ele somou todos os pontos que ele fez e dividiu por 6, porque são 6 partidas. Também deu 19. Aí olha o que ele diz. Olhando apenas para a média, poderíamos concluir que o desempenho dos 2 jogadores nessas 6 partidas foi idêntico. No entanto, um deles teve um desempenho mais regular que o outro. Podemos utilizar a variância para avaliar essa regularidade. Então, você observa, por exemplo, que o jogador 1 teve um dia aqui, ó, que ele fez 23 pontos, que são 4 pontos a mais do que a média. Teve um outro dia, ó, que ele só fez 15, ou seja, 4 pontos abaixo da média, tá? Se você observar o jogador 2, ele ficou sempre mais próximo da média, ó. Um dia ele fez 21, um dia ele fez 18, outro dia ele fez 17, ele ficou mais próximo. Ele variou menos a pontuação dele, ok? Aí vamos lá. Ele coloca aqui, ó, a variância de um conjunto, x1, é indicada por V. Nós vamos pegar o x1 menos a média elevar ao quadrado, mais o x2 menos a média elevar ao quadrado, e assim sucessivamente. O que é esse x1, x2 e assim por diante? É a pontuação que ele marcou em cada uma das partidas. Se vocês olharem, na página 21, está essa informação aqui, ó, que eu estou olhando para vocês, tá? Então, ele fez a continha, ó. Ele vai pegar, na primeira partida, o jogador 1 fez 21. 21 menos a média, que é 19, e elevar ao quadrado. Depois, 15 menos a média e elevar ao quadrado. Depois, 20 menos a média e elevar ao quadrado. Depois, 18 menos a média elevar ao quadrado. E assim sucessivamente. Aí, o que acontece? 21 menos 19, 2, elevou ao quadrado. 15 menos 19, estou devendo mais do que o que eu tenho, menos 4 ao quadrado. E foi fazendo cada uma dessas continhas. Resolveu as potências, somou tudo no total deu 42, que divide por 6, que são o número de partidas. No primeiro jogador, ele teve 7 como variância.
O segundo jogador, ele fez a mesma coisa, só que ele trabalhou com a pontuação do segundo jogador. Então, 21 menos 19, que é a média, 18 menos 19, que é a média, e assim sucessivamente. Fez primeiro a subtração, depois elevou ao quadrado, somou tudo, o do segundo do jogador deu 12 dividido por 6, que deu 2. Aí ele fala: a variância dos pontos do segundo jogador é menor que a do primeiro. Portanto, o segundo jogador teve maior regularidade. Assim, observe que no cálculo da variância, os desvios são elevados aos quadrados. Então, essa diferença que tem da média para a pontuação que ele fez, foi tudo elevado ao quadrado. Com isso, a variância não é expressa na mesma unidade que a variável em questão. No exemplo anterior, cada uma das variâncias é dada em pontos elevado ao quadrado. Para que tenhamos uma medida de dispersão na mesma unidade da variância e com isso possamos interpretar o resultado mais facilmente, precisamos definir o desvio padrão. E aí eu vou ampliar esse texto que fala sobre o desvio padrão. Esse texto aqui encontra-se na página 21 também, ok? Só vou ampliar ele aqui. Então, o que ele vai fazer? O primeiro jogador, lembra-se, ele teve variância 7, tá? O segundo jogador, ele teve variância 2. Ele foi lá e tirou a raiz quadrada. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. No primeiro caso, a raiz de 7 deu 2,65 e no segundo caso, a raiz de 2 deu 1,45. O que significa isso? É o quanto esse jogador varia a pontuação dele de uma partida para outra. Então, claro que ele não tem como fazer 2,65, né? Então, entre 2 e 3 pontos. E o segundo jogador, ele varia aí de 1 para 2, porque você não tem pontuação quebrada, né? E é isso que está dizendo a apostila, ó. Assim, para o jogador 1, o desvio padrão é de aproximadamente 2,65 pontos por partida, para mais ou para menos, que é o que sempre fala em pesquisas, principalmente de intenções de votos. Enquanto para o jogador 2, é aproximadamente 1,41, para mais ou para menos. Quanto mais próximo do zero é o desvio padrão, mais homogêneo é o conjunto de dados, ou seja, os valores se apresentam menos dispersos em torno da média. Óbvio, para um time é muito melhor um jogador que tem um segundo desempenho aí, o jogador 2, do que o primeiro, porque o primeiro pode ser que tenha um dia que ele faça 23 pontos, mas vai ter o dia que ele fez só 15. Enquanto o segundo ele vai variar próximo sempre de 19, vai 20, 18, um pouquinho mais, mas ele vai variar sempre fazendo 19 pontos, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, galerinha!